Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Mente Full Stack, o programa de mentoria da Tecnoponto Treinamentos. Nesse programa, a gente fala sobre tudo que acontece na vida de um programador Full Stack. A gente fala sobre as estratégias, as táticas, a gente fala sobre os desafios e as conquistas de um programador Full Stack. Bom, meu nome é Emerson Rios, eu sou mentor Full Stack e eu tenho informações bem interessantes para passar para vocês. Nesse episódio, a gente vai falar sobre o trabalho home office. E eu vou dizer para vocês no final desse episódio sobre os 5 pilares que garantem que você consiga esse privilégio de trabalhar de casa. Bom, hoje eu estou aqui na Chácara Bela Vista. É natural que a gente interage aqui com a natureza, aí tem uns cachorrinhos que estão latindo, tem aqui os passarinhos que estão cantando, mas é um pouco da minha experiência aqui de trabalhar de onde eu quiser e poder usufruir desse benefício que só a nossa profissão tem, né? Programador Full Stack, e principalmente 2.0, tem esse benefício de poder trabalhar de onde quiser, na hora que quiser e pelo salário que ele quiser. Vamos lá? Vamos saber mais sobre isso? Bom, antes de qualquer coisa, eu gostaria de esclarecer, né, a diferença entre o trabalho home office e o trabalho que não é o trabalho home office, porque as pessoas às vezes confundem muito o fato de estar trabalhando de casa com essa base até jurídica que existe entre trabalhar nesse formato de contrato de trabalho home office, que é o chamado teletrabalho ou não, né? O trabalho home office ele é um trabalho como outro qualquer, você vai ter que trabalhar assim como qualquer pessoa consegue trabalhar da empresa, você está trabalhando da sua casa. Só que você tem que, de alguma forma, você precisa comprovar que você está trabalhando também, né? Então você está fazendo parte da equipe, você faz parte da operação, você tem as reuniões, você tem as mesmas coisas. A liberdade nesse caso é uma liberdade somente realmente geográfica, né? Para você poder trabalhar de onde você quiser. Mas aí nesse caso não é o horário que você quiser, da forma que você quiser, depende muito do seu contrato. Porém, você pode comprovar essa liberdade de trabalhar. A vaca está reagindo ali ao meu vídeo sendo gravado. Então você pode trabalhar ali qualquer horário, desculpa, você pode trabalhar ali da sua casa, nessa liberdade geográfica, mas você vai precisar comprovar que você está trabalhando. Então essa comprovação ela pode ser através de uma forma de estar uma reunião online o tempo todo ali, né, formando o horário. Ou essa reunião, essa comprovação ela pode ser também através de tarefas, né, das sprints que você está executando, as tarefas que você está executando. Mas você precisa comprovar. É diferente, por exemplo, quando você está na empresa, que não tanto importa. Se você entrou na empresa, chegou lá na tua empresa, seu horário de entrar é 8 horas, você foi lá e bateu o seu ponto, você está trabalhando já, né? Então você vai tomar cafezinho, você vai no banheiro, você vai bater papo no corredor, você vai ficar tentando fazer reuniões, enfim, qualquer coisa que você fizer, vai comprovar, não, ele chegou aqui tal hora, ele saiu para almoçar tal hora, ele depois voltou tal hora, saiu tal hora, e pouco importa o que ele estava fazendo ali dentro, ele está trabalhando, porque ele está ali à disposição, né? Ele se colocou à disposição. Quando você trabalha no formato home office é um pouco diferente, por quê? Porque você precisa comprovar muito mais o que você está fazendo. Você precisa, de repente, demonstrar que realmente você está fazendo um trabalho que está fazendo sentido para a organização que você está em casa. Então tem gente, por exemplo, que comprova isso mantendo uma reunião ativa e ficando à disposição o tempo todo ali, conseguindo fazer, como é que eu vou dizer, deixar lá o Zoom aberto ou deixar alguma outra ferramenta de comunicação com a equipe aberta. Ó, cheguei agora, meu horário eu abri ali e depois eu vou voltar. Ou você pode simplesmente controlar isso através das atividades. Então você vai lá e coloca, comecei tal hora, atividade tal, demorou tanto tempo. Mas você precisa se preocupar, ao trabalhar home office, você precisa se preocupar em demonstrar que você está trabalhando mais do que quando você está em casa. Porque é muito natural que as pessoas pensem, as pessoas entendam que não precisa da sua atividade, tá bom? Então, o trabalho home office, ele tem essa característica. Agora eu vou mudar um pouco de posição para o cachorrinho parar de latir aqui e vamos falar sobre o que não é o trabalho home office, o que as pessoas não podem confundir sobre esse assunto. Tá bom? Vamos lá. Eu estou gravando aqui e só para poder para demonstrar que essa aqui foi a vaquinha que
mugiu bem na hora da minha gravação. Mas vai ficar lá. Tem ali os bichinhos estão pastando de boa. Eu que estou incomodando aqui no lugar deles, gravando um vídeo, só eu mesmo. E o cachorrinho ali da chácara em frente está enlouquecido com a quantidade de fala. Eu vou me afastar, ele tá ali, vamos ver se a gente consegue enxergar ele ali. Tá ali, ó, latindo, pulando, que nem um louco ali naquele cantinho. Tá bem irritado com a minha presença. Eu vou sair daqui para deixar ele irritado e vou gravar um pouco mais distante. Olha lá. Até mais. O que não é um trabalho home office, né? O trabalho home office não é aquele trabalho home off, ou seja, eu já tive situações eu já tive um programador full stack lá no backside, que ele era um home off, ou seja, ele conseguiu conquistar o privilégio de poder trabalhar de onde ele estivesse, mas aí a gente entrava em contato com ele, nada, não conseguia fazer contato. Eu tinha uma coisa importante para resolver, não dava resposta. Ficava 1 ou 2 dias sem dar atenção. O que acontecia? Cada vez que ele falhava na comunicação dele, a gente acabava conquistando, passando essa atividade para outro desenvolvedor. E era desesperador para a gente enquanto empresa, né? E era desesperador para a equipe, e era desesperador para quem estava trabalhando ali naquele ambiente. Então, se você for trabalhar como home office e você achar que home office é home off, esquece. Isso aí é uma forma, isso não é home office. Você não pode imaginar que o teletrabalho, o trabalho de casa, seja na verdade um abandono das suas responsabilidades, um abandono da sua participação na sua equipe, né? Você deixar na mão a tua equipe, você deixar os seus amigos ali passando sufoco. Se você tiver esse comportamento, posso garantir para você que a cada falha, o seu líder, a sua equipe vai passar um job que poderia ser seu, né? Um trabalho que poderia ser seu, ele vai acabar passando isso para uma outra pessoa. E com o tempo você já consegue imaginar o que vai acontecer, né? Passando uma vez, passando um trabalho, passa 2 trabalhos, passa 3 trabalhos, vai chegar uma hora que você não vai ser mais útil para a equipe. E aí você não conquistou o trabalho home office, você conquistou na verdade uma porta de saída da tua equipe. Então toma cuidado e não confunda home office com home off, beleza? Outro que você não pode confundir é o home office com freelancer. Freelancer não tem segurança nenhuma, né? O freelancer ele pega uma tarefa, ele é remunerado por aquela tarefa especificamente, não tem nenhum vínculo empregatício com a empresa, não tem nenhum vínculo de resultado. Ele tem lá uma tarefa bem simples, uma tarefa pequena, e ele vai lá e ele tem que executar aquela tarefa. E para a empresa também, pouco importa se ele está enrolando, se não está enrolando, porque no final ele vai receber pela tarefa, não vai receber, não faz parte da equipe e trabalha de casa. Isso não é home office. Se algumas empresas fazem isso, vem trabalhar comigo que eu te passo uma tarefa, você vai trabalhar home office, você faz de casa, te pago por tarefa, tal. Isso não é o que eu estou falando, tá? Eu estou falando de vínculo mesmo, estou falando de compromisso, estou falando de empresas que realmente entendem que o profissional pode sim trabalhar de casa, e eu estou falando de pessoas que realmente entendem que elas podem sim ser compromissadas com a empresa e trabalhar também de casa. É uma liberdade geográfica, não estou falando de liberdade de compromisso, não estou falando de abandono, não estou falando de esquema, né? E pelo amor de Deus, né? Se você conquistou o privilégio de poder trabalhar de casa, não me mete um freelancer para terceiro no meio do teu horário de trabalho. Isso é imperdoável, isso é antiético. Eu nem gostaria de saber que algum aluno meu, algum amigo meu, alguém que eu gosto, estivesse fazendo isso. Porque é desonesto, é antiético, não é para essas pessoas que eu me dedico tanto construindo conteúdo para vocês, tá bom? Então, se você tem um trabalho freelancer e você tem um emprego fixo home office, você cumpra com a tua responsabilidade no home office, no horário que você tem ali, você mostra que você faz. O home office, a diferença do freelancer para o home office é o seguinte, você tem que demonstrar 10 vezes mais que você trabalha, quando você trabalha de casa. Quem trabalha no escritório, já falei, o cara desce, vai fumar um cigarro, depois ele toma um café, aí ele para bater um papo, só o fato de ele ter batido o ponto, ele está por ali, está sendo visto, está sendo lembrado. Agora, você que está de casa, você não é visto, você não é lembrado, a tendência é sempre todo mundo achar que você não está fazendo nada.
Então você precisa fazer mais do que o normal. E o freelancer não. O freelancer é por tarefa. Fez, recebe, não fez, não recebe. E aí não tem compromisso. Então não confunda home office com freelancer, porque geralmente as empresas que oferecem o trabalho freelancer, ele pode estar só criando ali uma justificativa para poder não criar um vínculo com você, um compromisso com você. E você também, se for o contrário, se a empresa tiver um compromisso com você, um vínculo com você, você tenha também uma resposta com compromisso e vínculo com ela. Beleza? Um outro tipo de trabalho que não é considerado home office é o trabalho do lar, né? Quem trabalha home office tem muita dificuldade de conseguir demonstrar que o fato de estar em casa não significa que ele está à disposição da casa. O trabalho de teletrabalho significa trabalho, né? Então a pessoa tem que saber que por ela estar em casa, ela não está ali a serviço da própria casa. É muito comum as pessoas que trabalham, moram junto ali 2, 3 pessoas, né? 2 trabalham no escritório, outra trabalha no comércio, trabalha na indústria, sei lá. E uma trabalha em casa. Quem é que é escalado para pôr o lixo para fora? Para tirar a roupa do varal quando está chovendo? Para poder olhar se a panela já esfriou para colocar na geladeira. Então não pode confundir o trabalho home office com o oficial do lar. Você até pode ali quebrar um galho e tal. Um desenvolvedor full stack da minha equipe, que trabalhava home office e sofria com isso, porque as pessoas não estão acostumadas a lidar com pessoa que fica dentro de casa o tempo todo. Então a família começa a achar, tá em casa? Então já faz as coisas de casa, então fica meio que acumulando para ele aquela responsabilidade. Esse desenvolvedor, eu me lembro dele, ele foi um dos primeiros programadores que trabalhou comigo assim, nesse nível de colocação. Eu vou até mandar um abraço ao Cabral, que mora em Tupã, não sei se ele ainda mora em Tupã, mas ele ficava em Tupã. E ele fazia o seguinte, ele levantava para trabalhar de casa, e aí ele se vestia social, ele se arrumava para trabalhar, mesmo ele trabalhando de casa, olha que maluco. Ele pegava e trabalhava de casa, mas ele levantava mais cedo, até que muitos que iam para trabalhar fora, aí ele se arrumava, tomava banho, se arrumava, se vestia, assim, estava no computador. Aí ele começou a educar a família dele de que quando ele estava com aquela roupa, ele não estava disponível para a família. E com o tempo a família foi meio que se acostumando, então é uma dica até interessante. Aí a família foi sabendo, ó, abria ali a porta, olhava, ele estava todo social, ainda não posso pedir nada para ele. Aí na hora do almoço ele almoçava com todo mundo como qualquer trabalhador, independente da home office ou não. E aí quando dava lá às 18 horas, que era o momento que encerrava o expediente dele, ele pegava, metia uma bermuda, uma camiseta, e aí naquele momento a chinela cantava e ele colocava o lixo para fora, lavava a roupa, fazia as coisas de casa. Mas não dá para confundir o trabalho home office com o profissional do lar. Senão você pode ter problemas, tá? Principalmente se pintar uma reunião do nada e a tua família falar, você já pôs o lixo para fora e está ali em casa numa reunião com o diretor da empresa. Então tem que tomar muito cuidado e começar também a acostumar a família que isso é uma profissão. Agora eu vou falar para vocês que o momento é oportuno, né? Para você refletir sobre essa possibilidade de trabalho. E aí a gente tem que aceitar e tem que aproveitar a oportunidade quando ela surge, né? E nesse momento a gente está vivendo uma fase muito interessante sobre a oportunidade. Quer ver? Eu vou explicar para vocês sobre o home office e qual é a oportunidade que está surgindo aqui. É natural que a gente pense que falar da pandemia é chato, clichê, o negócio é meio batido. Eu nem queria falar sobre isso. Mas a legislação já permite a gente fazer home office antes mesmo da pandemia. Isso já foi, lá na reforma trabalhista, foi acertado. Esses assuntos foram acertados e a gente já tinha ali encaminhado esse negócio. As empresas mais moderninhas, né, as empresas de software, as empresas de tecnologia, elas já tinham também colocado isso como uma possibilidade. Então, você conversava lá com a tua empresa que de repente é mais tradicional e você podia exemplificar naquelas empresas mais moderninhas que já estavam tudo disponível, estava tudo ok. Só que a pandemia, mais especificamente o lockdown, ele colocou o mercado de joelhos, né? O lockdown foi determinante para a gente pensar, e aí, como vai ser de casa, todo mundo de casa, consumindo de casa, recebendo entrega de casa, tudo de casa. Então, é como se o destino tivesse colocado ali uma lição para a humanidade, dizendo o seguinte, olha gente, existe uma forma de trabalhar de casa, precisa viabilizar esse negócio. Eu gosto de lembrar assim,
Eu tive em Portugal recentemente e se fala muito lá sobre as famílias no passado também. Cada família produzia o sustento da sua própria família e eles iam para o meio da cidade lá para trocar ali as sobras. E é assim que era, né, o mercado antigamente. Então cada família, como eu brinco dos Pereiras, dos... Agora eu aprendi também que os Nogueiras eram as famílias de pessoas que faziam nozes e tal, que plantavam e colhiam nozes. E aí tem aquela ideia de que os judeus usaram esses nomes para poder fingir que não eram judeus. Enfim, tem uma série de histórias em relação a isso. Mas onde eu quero chegar é assim, a gente vai começar a ter famílias que produzem em casa. Isso já está muito evidente na economia criativa, com o artesanato, e está muito evidente. E a gente que produz tecnologia vai começar a voltar para casa para poder de tecnologia. E com a pandemia, com o lockdown, é como se o destino tivesse dado para a gente uma grande oportunidade, porque você vai conversar com pessoas mais tradicionais e elas agora entendem com mais facilidade. Então, o que eu estou querendo reforçar para vocês é que vocês não percam essa oportunidade que surgiu aí por conta do lockdown, porque tem que saber aproveitar esse negócio, né? Então, vamos olhar para frente e ver o que está aí na nossa mão para a gente jogar. Eu vou contar para vocês três exemplos, três casos interessantes que eu presenciei em respeito... Deixa eu fechar aqui a passagem para o boi não passar. Aí, três casos interessantes que eu presenciei a respeito do trabalho home office e da forma, do estilo de uso, né? O estilo de que você pode aproveitar esse negócio. O primeiro caso é do meu genro, por exemplo. Ele trabalha numa multinacional lá em Portugal, em Lisboa, e ele conquistou o benefício, né? Conquistou, não falar benefício que parece direito, parece luta de trabalho, não, estou falando de privilégio mesmo, estou falando de negócio, estou falando de você conseguir conquistar porque você foi e fez o que deveria ser feito. E aí ele conquistou o benefício, a permissão, o privilégio de trabalhar no formato home office. E aí ele passou 3 meses comigo aqui no Brasil, na minha casa. Ele pôde trabalhar e sem oferecer nenhum tipo de risco para a companhia que ele trabalhava. Ele simplesmente conseguia prestar o serviço lá, aqui do Brasil, para a empresa que estava lá na Europa, em Lisboa. E voltou para lá e está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Porque ele não baixou a qualidade do trabalho dele, porque ele fez direitinho, como deve ser. Aí tem um outro caso, que eu já mostrei aqui nas provas também, que é o do Igor. E o Igor, ele decidiu trabalhar viajando o mundo. E ele... eu tive contato com ele esses dias, ele está no Cairo. Mas a cada mês você liga, ele está no lugar, está vivendo de Airbnb, conhecendo. Ele tirou um tempo, né? Ele casou, ele falou, vou fazer uma lua de mel de 1 ano. E vou conhecer o mundo inteiro, vou rodar esse mundão inteiro. Mas por que ele faz isso? Porque ele sabe, ele é disciplinado. Então ele vai lá, ele pega o avião e vai lá para o Egito. Mas ele, no horário dele estar trabalhando, ele está no hotel ou no Airbnb, atendendo os clientes e atendendo os seus líderes e não está deixando a sua equipe na mão. Ele está turistando, mas ele não está turistando no momento em que ele tem que estar atendendo, que é esse o grande equívoco que as pessoas acabam cometendo ali, né? Ah, eu trabalho home office, vou viajar e trabalho quando der e vou turistar porque eu estou aqui. Não, é o contrário, eu trabalho sempre e vou turistar quando der. Porque aí você tem um compromisso com a tua companhia, um compromisso com a tua equipe, um compromisso com o teu projeto. E um outro exemplo que eu tenho é da esposa de um amigo meu, que ela é líder, ela trabalha na área de teste, ela gerencia uma equipe de desenvolvimento. Ela já está no nível já do segundo caminho, né? Ela é uma pessoa que controla uma equipe. E ela é extremamente ali, ó, em cima de cada um deles, não dá mole não. Só que ela foi mãe. E aí quando ela foi mãe, ela percebeu que ela queria ter um tempo mais para passar com o filho dela. E nesse caso, para ficar com o filho dela, ela acabou construindo a possibilidade, a viabilidade e conquistou a possibilidade, o privilégio de poder trabalhar de casa. Mas eu conheço bem ela e eu te garanto que ela não dá mole não. Então, por exemplo, nos períodos que é para ela trabalhar com a equipe dela, ela não fica dizendo, olha, eu não posso atender porque eu estou aqui com o meu filho. Não, ao contrário. Ela está cuidando do filho, ela tá em casa, ela tá podendo trabalhar de forma híbrida, né, em casa e também
no trabalho, porque algumas vezes ela sobe, vai lá para São Paulo para poder trabalhar, mas ela continua liderando com a mesma rigidez, ela continua obedecendo as suas metas e ela não deixa de fora, de lado esse negócio. Então isso que é disso que eu estou dizendo. Então você tem ali, eu tenho três exemplos que eu conheço. Poderia falar de pessoas que não se relacionam comigo ali diretamente, mas o home office funciona muito bem para muita gente. Esses são os que eu lembro agora de antemão, porque são histórias antagônicas e que podem ilustrar a importância de respeitar bem esse trabalho para conseguir manter esse privilégio. Alguns esclarecimentos. Quando você vai trabalhar de home office, você fica muito solitário, muito sozinho. Resposta para esse esclarecimento: sim e não. Sim, porque de fato você acaba ficando num espaço geográfico que você pode estar sozinho, principalmente porque a tua família pode ser que ela saia toda para trabalhar e você fique sozinho mesmo. E não porque a liberdade que o home office traz, que é o que eu estou falando aqui, é uma liberdade geográfica. Não é uma liberdade comportamental de estar desquitando da tua equipe. Não é uma liberdade de fuga. Não, você pode trabalhar de casa, mas, cara, cria uma forma de você conseguir trabalhar de casa, porém conectado com a tua equipe, porém antenado com o que está acontecendo, porém atendendo o seu cliente. A liberdade que eu estou falando aqui não é uma liberdade de horário, de comportamento ou uma liberdade de qualquer coisa. É uma liberdade geográfica. É o poder trabalhar de casa, evitar gastar tempo com o transporte, e aí você vai ficar mais tempo e você pode ter mais contato com a tua família. Porém, não é para você se livrar, se libertar da tua equipe, entendeu? Então, a liberdade geográfica, home office não significa abandono de emprego, cuidado. Ah, Emerson, o meu patrão me deu trabalho home office, mas aí ele não está mais me pagando o vale transporte. Gente, vamos lá, vamos conversar aqui. Você se transporta para sua casa? Não, né? Ah, mas e daí? Eu gasto a minha internet, gasto a minha luz. Gente, os benefícios de quem trabalha no home office são diferentes dos benefícios de quem trabalha se transportando até a empresa. Quando você se transporta até a empresa, você vai até a empresa, você tem lá o vale refeição, você tem lá o vale transporte. Quando você está trabalhando no home office, é outra parada. O que vai acontecer? Você vai ter outros benefícios, às vezes ajuda para pagar a sua internet, isso é tudo previsto pela legislação. Mas não são os mesmos benefícios. Agora, tem um benefício que as pessoas não enxergam no home office, que eu acho que é assim que chama mais a minha atenção, que é o tempo. Quanto tempo demora da sua cama até seu computador? Sei lá, 5 minutos, 2 minutos, 30 segundos para aqueles que esqueceram da reunião? Agora, quanto tempo demora da sua casa até a empresa que você trabalha? 1 hora? Então você imagina aí esse tempo aí, de 1 hora para ir para 1 hora para voltar. Aí eu vou te contar um segredo que talvez você não tenha percebido. Eu posso ter mais dinheiro, você pode ter menos dinheiro, eu posso ter mais saúde, pode ter menos saúde, você pode ter mais inteligência, menos inteligência. As pessoas podem ser medidas em relação a uma série de coisas. Mas tempo, todo mundo tem 24 horas por dia. Velho, do Silvio Santos a gente são 24 horas por dia. Então 1 hora por dia ou 2 horas por dia subtraída da sua vida ou acrescentada na sua vida é um benefício que não dá para dimensionar o quanto ele vale. 1 hora a mais com seus pais, 1 hora a mais com seus filhos, isso não dá para dimensionar. Então para de querer questionar, de repente, se você conseguiu construir o benefício do home office, questionar o vale transporte, porque você nem percebe que o vale transporte era uma grana para você passar 1 hora, para 1 hora a mais ou 1 hora a menos, enfim. Algumas pessoas como eu gostam muito de estudar, então não tem essa, né? Posso estar onde eu estiver, eu estou aproveitando o meu tempo, mas, enfim, aí é uma escolha que eu tenho. Mas benefícios de home office são diferentes de benefícios do trabalho no escritório. Fechou? Ah, Emerson, o trabalho à distância ele é mais adequado para quem quer a distância do trabalho. Então o cara vai lá e consegue home office, porque na verdade ele queria pedir as contas, mas não tinha coragem. Gente, olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. Trabalhar de casa é trabalhar de casa e você tem que se apaixonar pelo que você faz. Se você não gosta do que você faz, se você não gosta da sua equipe, se você não gosta da sua atividade,
não tenta entrar para o home office, pede demissão, vai para outro trabalho, ou então dentro do trabalho pede uma outra atividade, mas o home office não vai resolver esse problema, o que vai resolver esse problema é a mudança de atividade ou a mudança de emprego. Então, não entra nessa de achar que se você vai trabalhar home office é porque você vai se livrar da atividade ou você vai ficar lá distante de todo mundo. Ó, eu vou contar minha história nesse caso aí. Eu amo muito o que eu faço, eu amo muito o que eu faço. Eu gosto da minha equipe, eu gosto do meu trabalho, eu gosto da minha atividade, eu gosto de trabalhar para os meus clientes. É óbvio que tem as dificuldades do dia a dia, é óbvio que tem uma coisa aqui, uma coisa ali, mas eu amo muito o que eu faço. Por isso vocês me viram gravando lá, eu tava de férias em Nazaré, estava lá na Linha da Madeira, estava lá em Lisboa e estava gravando. E agora aqui, ó, sabadão, tô jogado aqui na Chácara Bela Vista e gravando para vocês. Por quê? Porque eu quero distância do meu trabalho? Lógico que não. Sou apaixonado por isso. E aí eu quero trazer mais gente para trabalhar com isso, trazer mais gente para se relacionar, para se transformar num aliado, se transformar aí no Full Stack 2.0. Beleza? Então, se você não gosta do que você faz, o home office não vai resolver o teu problema. Posso te garantir. Esse aqui é o Kiko. Nasceu aqui na chácara. Aí eu tô falando com vocês aqui. E ele tá só de olho. Né, Kiko? Olha lá. Ele quer participar, quer saber o que está acontecendo. Todo curioso. Estou gravando, ele está aqui. Só de olho. Diz aí, Kiko, qual que é? Tá pegando? Tu trabalha home office, Kiko? Grande Kiko. O jeito errado de você conseguir o home office é exigindo. Você vai lá e começa a cobrar do teu chefe trabalho home office. Olha o Kiko aqui, você vai deixar de gravar. Você vai cobrar do teu chefe o trabalho home office. Todo mundo está tendo, na empresa A está tendo, na empresa B está tendo. Home office ele é necessário. Olha o Kiko tentando me lamber aqui. Para, Kiko. O home office ele é conquistado. Ele não é uma coisa obrigatória. Deixa eu levantar aqui, está lambendo sujando minha camisa. Ele é uma coisa que não é obrigatória. O home office é alguma coisa que tem que ser conquistado. Tem que haver viabilidade na empresa. E ele é tão tênue, assim, é um benefício que você consegue de uma forma tão tênue que você consegue perder rapidamente se você não souber aproveitar bem. E tem que tomar muito cuidado que tem muita empresa que finge que está te dando o benefício do home office e na verdade ela está querendo arrumar uma freelancer para trabalhar. Então toma cuidado para não confundir o trabalho do home office com o trabalho do freelancer, tá? Freelancer é bom também, não tem nada demais, é uma outra coisa, não é o home office, é outra coisa. A melhor forma de você garantir o trabalho home office é você conquistando isso com a empresa, tá? E assim, se você tiver uma mesa no escritório, aí é bem melhor para você, porque assim, a melhor forma de estar do lado de fora é tendo garantido o teu lado de dentro. Você tem que garantir a sua disponibilidade, seja lá fora, seja ali dentro, mostrar que você está à disposição e conquistar esse espaço, que é muito importante, né? É um privilégio que você consegue conquistar e que você consegue demonstrar que pode trazer resultado para a empresa. Precisa ser bom para ambos, tem que ser bom para a empresa, tem que ser bom para você e aí você consegue seguir em frente. Se puder ser bom para o cliente da empresa ainda é melhor ainda. Então é essa, a melhor forma de você conseguir mesmo é garantir a disponibilidade e você ter o seu espacinho lá garantido na empresa. Se você tiver a sua mesa no escritório e ao mesmo tempo puder trabalhar alguns dias de casa, esse seria o ideal, porque aí você sabe que você não está sendo enrolado e que você está tendo realmente um privilégio e não simplesmente uma armadilha, beleza? Então eu voto no home office com algumas visitinhas de vez em quando na empresa, fechou? Eu esqueci de falar uma coisa que é muito importante, se você trabalha no home office e precisar ficar indisponível, avisa o seu chefe antes, avisa o seu líder antes que você vai ficar disponível. Porque o que é combinado não é caro. E quando você fica disponível e ele vai precisar de você estar disponível, aí tudo é desculpa. E na minha opinião, desculpa esfarrapada. E a gente que está à frente de negócios de grande porte, tudo que a gente quer é Full Stack 2.0 que não precisa dar desculpa. Não precisa inventar qualquer coisa. Então, precisou abandonar o posto por um motivo, seja ele qual for, combina antes, que o que é combinado não é caro, mas não
Não vem depois com, ah, não, veja bem, fui levar minha avó no judô. Não, não vem com essa, tá bom? Combina antes e não dá desculpa. Bom, parece que agora vai chover. Meu telefone também está com a bateria já meio que no final. Então eu vou dar uma pausinha, colocar ele para carregar e depois eu venho com os 5 pilares para garantir o sucesso na construção da sua rota rumo ao privilégio de poder trabalhar de casa, ao privilégio de trabalhar home office. Um dos privilégios mais legais do Full Stack 2.0. Perfeito? Depois a gente vai falar de outros privilégios, mas esse é um dos mais legais, é o que me proponho a falar agora. Até mais, eu volto com esses 5 pilares. Vamos em frente. O pilar número 1 é você ter o reconhecimento, ou seja, quem investe em você é você. No máximo sua família pode te ajudar, alguns amigos talvez, mas quem investe em você é você. A empresa ela reconhece o seu desempenho, ela não investe, é muito raro, tá? Geralmente quando a empresa fala, eu vou investir em você, é porque na verdade você já demonstrou, você já está sendo reconhecido naquele momento por algum sinal que você deu. Então o primeiro pilar é o reconhecimento. Você precisa merecer esse benefício, merecer esse privilégio. Como é que você faz isso? Você tem que fazer um trabalho muito bom, você tem que mostrar que você realmente tem qualidade na sua operação. Você tem que demonstrar que o seu trabalho pode ser feito de casa, que é possível ser feito de casa esse trabalho. Então você constrói isso, né? Você acaba se especializando em alguma atividade que permita que você possa fazer de casa. A programação Full Stack, ela é perfeita para isso. E você também tem que ser indispensável para a empresa. Ou melhor, indispensável não, você não pode ser indispensável, na verdade, você tem que ser dispensável. Olha que negócio interessante. Para você poder conquistar o privilégio de ter o trabalho home office, você ter o reconhecimento disso, a empresa não pode depender de você para a empresa funcionar, aberta, né? Então aquelas pessoas que ficam dependendo, ficam assim, não, eu não vou passar meu trabalho para o meu colega, porque se eu passar meu trabalho para o meu colega, eles vão me mandar embora. Se você tem esse medo, eu vou te falar, se eles não podem te mandar embora, eles também não podem mandar você para casa fazer o trabalho. Então se você tem lá a chave da cozinha, tu tem a chave do servidor que faz a XYZ. Se a empresa não pode funcionar sem você, você não pode trabalhar home office. Então você tem que construir um ambiente onde você possa ir para casa, a empresa funcione sem você lá. O seu trabalho tem, a sua atividade tem que ser indispensável, mas você não pode ser essencial para abrir e fechar a empresa. Né? Então tem que ter ali algum tipo de discernimento para compreender que a empresa tem que estar suave, tem que estar funcionando sem você e que o teu trabalho seja extremamente importante e possa ser executado de casa. Então para isso você vai ser reconhecido como um grande candidato a trabalhar de casa e usufruir aí das vantagens, benefícios e prazeres do home office. O pilar número 2 é a oportunidade. Então, você tem que ficar atento às oportunidades da empresa, tá? Porque assim, são vários os cenários necessários para você poder conseguir obter aí os benefícios, né? Obter o privilégio de trabalhar de casa. Um deles é a empresa ter viabilidade para isso. Então, vamos imaginar que você trabalha numa empresa que está passando muita dificuldade, está passando por um momento esquisito, um momento de entre-safra. Eu quero trabalhar de casa. Você, de repente, não se mostrou aquela pessoa que pode falar, conta comigo, eu estou aqui agora que você está precisando, eu vou estar aqui do teu lado. Então, a oportunidade tem que ser muito observada de perto. Você precisa ficar esperto, porque a oportunidade é um cavalo selado que passou, se você não pular em cima, quantas vezes você já viu um cavalo selado passando na sua frente? Pouco, né? Talvez nunca viu. Então é isso. Então se você tem uma oportunidade, assim, tem gente, por exemplo, que consegue construir oportunidade, ou seja, a pessoa vai lá e consegue construir na empresa um cenário que seja promissor para a empresa e para ele. E aí sim, é aquela tal da relação ganha-ganha, e agora também a triple ganha, né? Todo mundo ganha, até o cliente ganha, a empresa ganha, você ganha, todo mundo ganha. Então a oportunidade tem que ficar de olho quando ela aparece. Ela pode passar assim, ó, pau, rapidão. Fazer rapidinho. Pode passar bem rápido. Toma cuidado, fica de olho para poder aproveitar, tá bom?
o terceiro pilar é a autogestão. Você vai ter que aprender a lidar com escala, você vai ter que aprender a lidar com cronograma, com fluxograma, com diagrama, com checklist, com essas coisas, com softwares de CRM, softwares de ERP. Você vai ter que aprender a lidar com essas coisas para que você consiga sozinho apresentar o andamento do seu trabalho, para que você sozinho consiga demonstrar o quanto você avança ou não avança. Porque assim, é uma das coisas mais difíceis de fazer home office é a liderança, tá? Então, liderar pessoas, quando o líder está home office já é difícil, quando todos os liderados estão home office é muito mais difícil. Então, você tem que criar viabilidade para que o teu líder não te enxergue como um problema. O home office não pode ser um problema, ele tem que ser uma solução, tá? Então, ele tem que aparecer como uma... Puta, que legal, implementamos o home office e foi melhor para a empresa, foi melhor para a operação, foi melhor para o meu líder. E para isso você tem que fazer a sua parte, ninguém vai se esforçar por sua causa. Você é que tem que construir o cenário para que isso seja possível. Então, o terceiro pilar é a autogestão. O pilar número 4 é justamente a disciplina. Cara, você está num lugar que é muito cheio de atrativos, muito competitivos com o seu trabalho. Você está num lugar onde tem lá a geladeira, tem a televisão, tem o sofá, tem a sua família, tem um chuveiro gelado no calor para você tomar um banho. Então é muito competitivo, a sua casa ela compete muito com o seu trabalho. Então você tem que ter muita disciplina para levantar no horário, para ir trabalhar no horário, para respeitar o horário de almoço, se for o caso, se o controle for por horário. Para você bota uma roupa para uma reunião que vai acontecer, você tem que estar ali disposto para representar a empresa, trabalhar até o horário normal e depois conseguir entregar suas atividades e se despedir do seu expediente. Tem que ter muita disciplina. O quarto pilar é a disciplina para poder curtir e ser muito bem sucedido no home office. O pilar número 5 é o marketing pessoal. Você não precisa trabalhar mais do que todo mundo, mas você precisa parecer que trabalha mais do que todo mundo. Tem que ser muito bom para o seu líder, o seu home office. Tem que ser assim, extraordinário para a empresa. Tem que cair como uma luva a sua ideia de ter feito esse tipo de trabalho. Tem que ser bom para todo mundo. Já ouviu falar daquela relação ganha, ganha, ganha? É assim, se você conseguir fazer com que a empresa ganhe, e a melhor forma de você fazer com que a empresa ganhe é fazer com que o cliente da empresa ganhe. Então, se, por exemplo, o cliente da empresa ganhe, ela vai ganhar e você ganha junto. Na época em que eu era menino, na geração dos meus pais, tinha lá a tal da lei do Gerson, lá, a lei de Gerson, onde que, na verdade, a grande jogada era você ter alguma vantagem sobre o outro, né, sobre alguma negociação. Na minha geração, a gente escutou muito sobre a relação ganha-ganha, que tem que ser bom para os dois. E hoje em dia, não é mais uma relação ganha-ganha. Uma relação ganha-ganha só é bom quando a sociedade também ganha, né? Então, a sociedade tem que ganhar para que a empresa também ganhe e você ganha. Então, a relação ganha-ganha-ganha vai fazer com que você possa garantir mais ali viabilidade para o seu home office e para que você seja ali, tenha os benefícios do programador Full Stack 2.0. Lembre-se que tem que ser bom para todo mundo. Se for bom só para você, seus benefícios, suas liberdades, seus privilégios estão com os dias contados. Tá bom? Bom, é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham percebido que é melhor primeiro garantir a satisfação do outro, né? Antes de conseguir os seus privilégios. Eu espero que todos vocês conquistem o privilégio de ter um trabalho híbrido e que você possa ter experiências fantásticas fora do escritório. Mas eu espero que vocês construam um cenário para que isso seja possível e todo mundo fique bem, tá bom? O bem sempre vence o mal. Bom, é isso. Curtam a nossa página, compartilhem o nosso vídeo, comentem, inscreva-se no canal da Tecnoponta e acompanhem sempre nossos vídeos aqui do Mentoria Full Stack, para que a gente possa construir junto essa carreira de programador Full Stack 2.0, tá bom? Até mais, vamos em frente.